Bom, continuando aqui a nossa linha de raciocínio, vou chamar um outro amigo de velha data, um grande amigo, parceiro também de ciência, de papo, de trocar ideias e de conseguir aguentar essa pós-graduação que era difícil. Meu amigo Hélio Santa Rosa Costa Silva. O Hélio ele é chefe do CEP Inovar, do Instituto Nacional de Proteção Intelectual, em Aracaju. Ele é um grande prazer te ver aqui conosco. Pena que não é presencial para tomar aquela gela, né, meu amigo? Salve, salve, Trocini! Você me escuta bem, meu caro? Estou ouvindo. Então vamos lá, Trocini, vamos brincar aqui, cara. Segunda vez você me convida para participar de um evento como esse, cara, e é uma alegria muito grande para mim. Eu me sinto, de fato, honrado, cara, em poder participar de um evento como esse. Essa casa que tanto contribuiu para a nossa formação e continua contribuindo, né? Hoje eu estava acompanhando o evento pela manhã, assistindo aí as palavras do coordenador da AUSP. Então, meu caro, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Você me deu uma missão aí, falar um pouquinho sobre a nossa trajetória profissional, né, cara? Então, assim, como é que eu começo isso? Vamos lá. Primeiramente, Torcino, eu quero agradecer esse convite, agradecer aí a professora Elizabeth, que foi nossa orientadora, né, professora Beth, como assim é até hoje carinhosamente chamada. Quero agradecer também os técnicos da Universidade de São Paulo, a turma do Bandejão. A USP, gente, é um ambiente espetacular. Vocês aproveitem, vocês que estão aí dentro. Eu sempre digo, né, depois que a gente veio aqui para Aracaju, e já digo, Trocino, que eu queria passar uma hora aqui conversando com todos vocês. Eu queria fazer disso aqui, cara, um roda viva aí, para todo mundo perguntar e a gente conversar. Porque todo evento que a gente faz, a gente costuma fazer uma espécie de bate-papo. É tanto que nem a apresentação eu fiz para isso aqui. Então, primeiramente, gente, boa tarde a todos e a todas presentes. Agradecer, Trocino, você, mais uma vez a professora Elizabeth, os demais professores dessa excelente universidade, técnicos. Então, vamos lá, gente. Eu, quando venho para um evento desse, eu já me coloco na seguinte situação. Primeiro que já passa um filme na minha mente, né? Como o tempo passa, né, Trocino? A gente chegou aí em São Paulo em agosto de 2001. E ver esses alunos aí de pós-graduação, a gente sempre, eu queria ouvir coisas lá naquela época, né, gente? Então, eu estou vendo aqui pessoas falarem sobre brilho no olhar, cobrança. Esse brilho no olhar, gente, sempre vai existir. É algo que vai nos motivar, que vai pautar nossas relações. Eu aqui não vou falar apenas de trajetória profissional, eu vou falar de valores de vida que a gente acredita, que a gente prega. A gente estudou a vida toda na escola pública, gratuita, de qualidade, então a gente sempre vai defender essa bandeira. Então, antes de eu falar propriamente sobre a minha trajetória, eu queria falar um pouco sobre a minha história de vida, né? Quem é o Hélio Santa Rosa? O Hélio Santa Rosa, gente, e me perdoe falar na terceira pessoa, ele é um cara lá do sertão, de Pedro Avelino, Rio Grande do Norte, uma cidade que fica a 156 quilômetros de Natal e que possui hoje 7 a 8 mil habitantes. Na minha época também não era diferente disso, não. Então, a gente estuda nessa cidade, graças a Deus, meus pais, Maria da Cruz, meu pai Arnóbio, meus irmãos, Carlos Augusto, eu sou o segundo, somos em 5, Arnóbio Antônio, professor da universidade hoje, Leonardo, Luciana Angélica, Luciana enfermeira, Leonardo contador, Carlos Augusto primeiro médico, Hélio pesquisador do INPI. Então, meus pais, gente, que são pessoas que não terminaram nem o segundo grau, minha mãe era professora de ensino primário, da primeira até a quarta série, sempre nos estimulou a estudar. Então, foi com essa perspectiva, e a gente fala isso com muita tranquilidade. Papai sempre falou, né? Pior já foi, meu filho. Então, eu escuto sempre, a gente sempre vai pregar sobre isso, é trabalhar ou estudar. Não há outro caminho, gente. E eu vou pedir, Trocino, que quem tiver qualquer pergunta, pode interromper e fazer, faz ao final. A gente vai conversar sobre isso. Então, pois bem,
Estudei até a 8ª série em Pedro Avelino, depois fiz o Colégio Técnico Agrícola, de 92 a 94. Então, eu saio da minha cidade para fazer o técnico agrícola, e ao fazer o técnico agrícola, que já pertencia ao UFRN, por isso que eu tenho um caso de amor muito mais extenso com a UFRN, eu amo essa faculdade, e lá tenho amigos, professores lá. Então, a gente estuda na Escola Agrícola de Jundiaí, que já pertencia à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, perceba a gama de professores que a gente já tem acesso. Pois bem, 92 a 94, a gente estuda nessa escola técnica e passa no vestibular para farmácia. Então, vai para Natal, morar na residência universitária. E quando eu chego em Natal, Trocínio, você que também foi aluno de residência universitária, você sabe que a situação não é fácil, né? Então, quando a gente chega na universidade, o pessoal da residência universitária, gente, vá lá, ó, procura os laboratórios para fazer iniciação científica. Para quem não sabe, gente, residência universitária, a gente não tem nem café da manhã. Então, eu não estou reclamando aqui de nada. Eu só estou dizendo que a vida é assim. A Carol aqui, com a sua brilhante carreira, parabéns, Carolina, parabéns, Caroline, que me antecedeu. A vida não só são flores, gente. Não só são flores, mas é o percurso. São esses ritos. É tudo isso que a gente passa que vai moldando a nossa personalidade e que vai tornando a coisa mais agradável. São as escolhas que a gente faz. Pois bem, chegando em Natal, segundo período do curso de farmácia, eu começo a fazer iniciação científica. Começo a fazer iniciação científica e começo a gostar. Iniciação científica, a gente ganha prêmios. Vocês sabem, né, gente? Hoje a pós-graduação é bem diferente de há 26, 27 anos atrás. A gente tinha um encontro anual onde todos os alunos de iniciação científica apresentavam o que ele conseguiu fazer durante esse ano. Então, pois bem, a gente apresenta alguns trabalhos, é premiado como melhor trabalho na área de química, vai para um SBPC e a coisa vai aumentando, né? Isso é bom, pô, fazer ciência é bom, você impacta. Então, pois bem, quando eu estou para terminar o meu curso de farmácia, já lá no ano de 99, a minha orientadora, eu gosto muito de falar o nome das pessoas, a professora Tereza Neumann, lá do Departamento de Química, que hoje é Instituto de Química, nos convida para fazer mestrado. Eu digo, professor, eu vou fazer o mestrado, mas eu não vou querer parar no mestrado, não. Vou fazer o mestrado, vou querer fazer o doutorado. E àquela época, gente, é bom que se diga isso, a gente, ao fazer essa carreira acadêmica, a gente tinha, eu não vou nem chamar de tola ingenuidade, porque a ingenuidade é um componente que nos motiva, né? E mais eu que sou romântico, canceriano, nostálgico. Então, a gente já era levado a crer que, ao fazer tudo aquilo, a gente seria um professor universitário. Estou vendo aqui a professora Beth escrever. Prazer, professora, grande satisfação, viu? Revê-la aqui. Queria estar aí presente, né, Trocínio? Mas, infelizmente, vai ficar para uma próxima. E quando eu falei da minha família, né, preciso falar também o nome da minha esposa, Thalita Costa. Então, 4 irmãos, pai, mãe e minha esposa, minha amada, Thalita Oliveira da Costa. Psicóloga, que a terapia entre mim e ela é todo dia. Então, continuando, gente, eu estou lá fazendo meu mestrado, né, começo a fazer o mestrado, e estava tudo fluindo relativamente bem, né? Publicando, trabalhando com microemulsão de própolis. Estamos aí já entrando no ano de 2001, né? Professora me chama para conversar. Diz, é o seguinte, eu estou falando lá, meus caros, início de 2001. Os doutorados que tem aqui são todos na área de petróleo. Então, se você, farmacêutico, que fez um mestrado em composição farmacêutica, microemulsão, você vai passar na seleção aqui do doutorado. Só que você, quando terminar esse doutorado, para você conseguir se colocar no mercado, vai ser muito complicado. Porque como é que você, farmacêutico, com doutorado em engenharia de petróleo? Aí foi aquele banho de água fria, né? Eu digo, e agora? Ela disse, não se preocupe com isso, não. Inclusive, velho, é até bom que a gente faça o doutorado em outra instituição. E daí, né? Ela manda, a gente orienta a gente a procurar na Unicamp, na USP e tal. Eu sei que a gente termina o mestrado lá em julho de 2001
Em agosto de 2001, a gente está fazendo a malinha, literalmente, vindo para São Paulo, com 2 bolsas de mestrado ainda para receber. Quem lembra bem da minha época, né, dessa época aí, quando a gente terminava o mestrado, a gente tinha, junto com a última bolsa, uma coisa chamada auxílio tese. Então, a gente vem para São Paulo em agosto de 2001, ainda para receber, né, ali no início de setembro, essas 2 bolsas de auxílio tese. Pois bem, graças a Deus, e daí por isso que eu digo, gente, valorizar as conexões. A gente tem que gostar das pessoas. Se o camarada não gosta de gente, tem alguma coisa errada. Porque você trafega com gente. Você tem que saber lidar. Vai ter o mala sem alça, vai ter o mais agradável, vai ter o menos agradável. Então você tem que saber lidar com essas pessoas, gente. Todo mundo tem sua casa, tem sua perspectiva de vida e deve ser respeitado. Então, pois bem, a gente vai para São Paulo e começa já a frequentar a USP para conhecer professores, tentar fazer essa pós-graduação, esse doutorado, fazer disciplina como ouvinte, e a gente começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar, porque a seleção seria janeiro de 2002. Então, a gente começa a trabalhar numa farmácia, vai morar ali perto pelo Butantã, e começa a trabalhar numa farmácia em Osasco, lá naquele shopping que explodiu. Então, a gente já saía de casa de branco, de manhãzinha, né? Ia para a universidade, ficava lá no laboratório da professora Beth até umas 10h30, 11 horas, depois voltava, pegava corifeu, circularzão, que na época tinha, eu acredito que ainda tem, e hoje, né? Ia para Osasco, ficava em Osasco até 10 da noite e voltava. Foi essa história até fevereiro de 2002, quando a gente faz o processo seletivo e passa e começa a fazer o doutorado com bolsa. E daí, Trocini, senhores e senhoras presentes aqui, é impressionante, né? Que a gente fica pensando que desde essa trajetória, a gente sempre teve bolsa, mestrado, iniciação científica, mas a gente via, naquela época, alguns colegas reclamarem. E só tinha bolsa para o primeiro colocado, para o primeiro e para o segundo. Então, eu espero que isso tenha melhorado em termos de quantidade de bolsa, né? Pois bem, gente, eu acho, né, Trocini, que eu ainda tenho mais uns 5 minutos aí, e você me fale, meu caro, o tempo que eu tenho. Mas, pois bem, no doutorado, meus caros, aí, graças a Deus, a professora Beth aqui, a gente sempre vai render essa homenagem a ela, a disciplina que essa jovem senhora tinha, ainda deve ter hoje, é algo que nos transforma. A professora Beth tinha seminário toda semana. Era do seu trabalho. Primeiro que a gente tinha reunião semanal para apresentar os relatórios de pesquisa ou andamento. E daí, quando a gente começa a fazer o doutorado, ela já diz, Hélio, a gente aceita você para fazer o doutorado. Tivemos a ajuda do professor Humberto também, professor Humberto, e da colega Cátia, da amiga Cátia Solange, né? O Trocini é um amigo. E, ao chegar com a professora Beth já fala, olha só, a gente vai aceitar, mas a gente quer que os alunos, a partir de agora, façam doutorado. Eu não sei se a professora lembra, mas a professora cogitava até o Japão. E eu dizia, vamos embora, professora. Para onde for, a gente vai, entendeu? A Cátia, Hélio, toma cuidado, Hélio. Toma cuidado, Japão, já pensou você com sua cultura? Vai para Japão, Hélio. Enfim, fomos fazer esse doutorado de sanduíche, a professora Beth deu um tempo. A gente estuda para o TOEFL, gente. Uma vez não deu, outra vez não deu. Fizemos o IELTS, fomos aprovados. E aí a gente vai lá para a Itália, fazer doutorado de sanduíche na Itália. O doutorado, que era para ser 1 ano na Itália, deu certo em uma certa medida, né? Porque depois que a gente treina jiu-jitsu, a gente sabe que não existe derrota. Sempre vai existir aprendizado. Então, a gente passa 5 meses e meio ali e depois vai continuar o doutorado em Coimbra. Pois bem, quando a gente volta para São Paulo, faltando aí 1 ano para terminar esse doutorado, professora Maria Helena Gil, lá em Coimbra, professor Ricardo Musarelli, em Ancona, na Itália. A gente chega no Rio, chega em São Paulo, né? De fato, faltando 1 ano para terminar o doutorado. Já faz a disciplina, seminários em pós-graduação, para poder qualificar, qualifica. E durante esse período aí que a gente estava fazendo o doutorado, 2005, 2006, a gente faz o concurso da Fiocruz, do INPI, e a gente tanto é aprovado no concurso da Fiocruz como do INPI. Pois bem, a gente termina o doutorado lá em março de 2006,
já tendo sido aprovado nesses concursos, tendo feito também Londrina, Vitória, Ouro Preto, tudo isso, gente. A gente saía daí, lá para o terminal Tietê, pegava o busão, Ouro Preto, Vitória, Londrina, né? Para fazer a seleção, para fazer uma seleção para professor universitário. E já finalizando, já, né, Trocínio, meus últimos 2 ou 3 minutos aí, a gente fica em São Paulo ainda até dezembro de 2006 e depois a gente volta aqui para o Rio Grande do Norte já, porque a gente já estava em São Paulo numa situação de que trabalhando no balcão de farmácia, com todo respeito aos colegas farmacêuticos, dividindo casa com um amigo. Então, as contas, gente, só fazia receber e pagar, receber e pagar. Então, meus pais, olha só, o que você tem que fazer aí, já fez. Você tem um currículo, venha para cá, para o Rio Grande do Norte. Vamos aguardar você ser convocado, peso do INPI. Então, mais uma vez, né, Deus abençoando aí. A gente já estava no Rio Grande do Norte, já estava estudando para fazer o concurso de fiscal do Conselho Regional de Farmácia. O INPI nos convoca para trabalhar, lá em março de 2007. Então, de março de 2007 até hoje, a gente pode dizer aqui, pessoal, que a pós-graduação vale muito a pena. Não deixe. Momentos não tão oportunos, não tão felizes vão aparecer, mas faz parte do processo. Quando eu cheguei aí, eu já tive um choque de realidade, porque eu fui participar, naquela época, Trocínio, você deve lembrar, né? Tem aquelas feiras de trainee, aí a gente foi para aquela coisa gigante ali na FEA, né? Na engenharia. E trainee ganhava, à época, era 4, 5 mil reais. A bolsa de doutorado, gente, era 1.074. Só para vocês terem ideia. Pois bem, gente, não trabalhando no INPI, graças a Deus, estamos hoje realizados. Depois de 12 anos morando no Rio, a gente teve a oportunidade de voltar aqui para o Nordeste. A gente tem feito um trabalho de disseminação da propriedade intelectual, tanto no que diz respeito ao processo de redação de patente, registro de marca. A gente, de 2019 para cá, estava fazendo esse levantamento aí recentemente, foram quase 100 palestras. Foram quase 10 mil pessoas sensibilizadas e capacitadas. Então, a gente hoje tem um programa de mentoria do INPI que a gente capacita o grupo de pesquisa a entregar o pedido de patente mais correto possível para o NIT. Então, quer dizer, voltar para essa questão de formação de pessoas, de ajudar ali a gestão da propriedade intelectual, nesses ambientes de inovação. A gente sabe que fazer inovação no Brasil não é algo trivial ainda, há que se dizer isso. Então, a gente tem, Trocínio, que trabalhar com essa perspectiva. A gente sabe que escrever pedido de patente tem, sim, um componente pedagógico, mas a gente tem que começar a pensar em gerar patentes de valor. Então, eu acho, né, meu amigo, eu fiz até um mapa mental aqui do que eu iria falar, né? Maravilha, né? Eu acho que, basicamente, gente, o que eu tinha para falar era isso. Qualquer dúvida que vocês quiserem fazer, pode perguntar. Não sei se eu estourei o tempo. Tentei ser em breve. Espero que tenha sido claro. Leão, como sempre, muito entusiasmado, cara. É um prazer enorme ouvir você. São essas amizades e essas pessoas diferentes que fizeram a gente crescer dentro dessa profissão e dentro desse curso de pós-graduação. Bom, as ideias de trazer o Hélio aqui também é que ele vem para uma área que, em geral, a gente não tem muito acesso, né? Que é a análise de patente, essas coisas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar, nós estamos aqui. Não? Bom, eu tenho uma pergunta, Hélio. Assim, a gente sabe que... Duas perguntas, na verdade, eu queria fazer para você. A primeira eu sei que talvez seja complicado, mas eu queria te perguntar, a primeira coisa é o que patentear e o que publicar. E a segunda pergunta que eu queria dizer é como que está o nosso momento de patente na área de fármaco e medicamento no Brasil. Pois bem, professor, essa sua pergunta, cara, ela é muito oportuna. Vocês, a gente que é da área de farmácia, de fármaco e medicamento, o que patentear? Você vai patentear tudo aquilo que foi inédito
tá certo? E que tenha um interesse no público consumidor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente patentear por patentear. A gente tem que ter um critério. Essa questão do patentear vai muito na ótica, inclusive, do que todo mundo hoje, de repente, de uma hora para outra, está achando que o problema do Brasil é o número do pedido de patente depositado ou as transferências de tecnologias que não estão acontecendo. Está todo mundo achando isso. Como é que pode, Hélio? Não tem transferência de tecnologia? Gente, mas não tem por quê. A gente, quando tem que ter interesse em patentear algo, e todos esses conhecimentos, tudo isso, andam em paralelo. Então, a gente, quando vai ter interesse em patentear algo, Trocínio, eu estava vendo um dia desse aí, cara, eu lembrei de você. Você que trabalhava com benzinidazol, doença de Chagas. Recentemente, a Fiocruz fez uma parceria público-privada, você deve ter visto, né? Para produzir esse composto aí, o benzinidazol. Então, assim, processo de preparação desse composto, cara. Isso é algo que dá uma patente show de bola, entendeu? Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente pensa em transferência de tecnologia, tem muita gente, Gustavo, que está chegando hoje. Hélio, vamos fazer uma reunião aqui porque eu tenho 100 pedidos de patente concedidos na minha universidade e não consigo fazer a transferência de tecnologia. Você acha que essa é a hora da pessoa pensar em transferência de tecnologia? Ela tem que pensar lá no início, gente. Porque não adianta você passar ali 1, 2 anos, e me desculpa aqui a franqueza, né? Desenvolvendo cloroquina e ivermectina e dizendo que você vai matar SARS-CoV e isso vai dar uma patente. Não rola, meu brother. Não rola, gente. A patente é isso. Você vai depositar a patente, o INPI ele não analisa interesse comercial. Agora, quem danado vai se interessar em comprar uma patente de ivermectina, de cloroquina para tratar Covid? Então, a gente tem que fazer essas reflexões, Trocínio. O que o professor estava colocando hoje, essa questão da interdisciplinaridade, gente, é a gente se conversar. Você é bom na bancada. Vamos trazer um economista para valorar o que eu estou fazendo. E assim, meu brother, eu acho que eu respondi sua pergunta. Se não, pode fazê-la outra, fique à vontade. Tamo junto, irmão. Não, com certeza, Hélio. Você respondeu sim. Eu vou te agradecer. A gente está aqui super, passamos já. Eu sei que a gente falaria aqui horas e horas. E te espero aqui em breve também para a gente fazer um bate-papo mais próximo. Quem sabe a gente não faz um curso desse de inovação e patentes aqui para te trazer aqui. Vamos estudar isso aí. Um grande abraço, meu amigo. Obrigado, Trocínio. Parabéns pelo evento, viu, cara? Muito bom. Sucesso aí a todos os seus alunos. E o que vocês precisarem, a gente puder colaborar. Um abraço aí. Eu vi que a professora Beth está assistindo. Valeu, gente. Fique com Deus aí. Tudo de bom para todos vocês.